Olá pessoal, a ideia deste vídeo aqui hoje é falar um pouco mais sobre os diversos tipos de luto. Vocês já pararam para pensar que podemos ter tipos de luto? Eu já falei aqui algumas vezes, mas eu gosto sempre de repetir que o luto é a definição, né? Vamos lá, trazer a definição clássica. O luto é um processo de reação a uma perda significativa. Quando falamos de uma perda significativa, falamos de um vínculo, né? Algo a gente só reage a algo que tenha valor para nós. Então é significativo porque tem um vínculo, porque eu tenho algum sentimento, porque eu construí alguma relação com aquela pessoa, com aquele objeto, com aquela relação. Então, isso caracteriza especificamente a singularidade do luto, porque nenhum vínculo é igual. Cada vínculo, ele é singular. Mesmo se a gente fala de uma mãe que tem 8 filhos, 7 filhos, a gente pode falar que amor de mãe é igual, é a mesma intensidade, sempre tem aquelas brincadeiras nas famílias de quem é o predileto, de quem deixa de ser o predileto, enfim. A ideia não é qualificar ou quantificar o amor, quem ama mais, quem ama menos, quem sofre mais, quem sofre menos. A nossa intensidade, a nossa intenção nunca é essa. Mas a gente precisa sim ressaltar que os vínculos são muito singulares, porque a relação é construída entre duas pessoas, entre dois temperamentos distintos, entre duas personalidades distintas, entre duas histórias de vidas distintas. Cada um tem uma forma de lidar com as emoções, cada um tem um temperamento muito específico, e isso vai moldando a relação que é construída. Então eu tenho uma identificação com essa pessoa. Então é aquela pessoa que eu gosto de sair, que eu gosto de me divertir, uma pessoa que me faz bem, que faz a vida mais leve. Ou então eu tenho aquela outra pessoa que é o meu porto seguro, que é a quem eu recorro em situações difíceis, em situações desafiadoras, é quem eu me sinto, com quem eu me sinto acolhida, com quem eu me sinto cuidada. E eu vou construindo assim diversas relações que são muito singulares. Então, sempre que a gente pensar no luto, vamos pensar que o luto, ele é uma reação à perda dessa relação, à perda dessa pessoa, à perda deste papel que é exercido. Quando a gente consegue fazer essa relação, a gente vai tentar explorar o quê? Quem é o enlutado? Ou seja, qual é a minha história de vida, como é que eu lido com crise, como é que eu lido com perdas, o que eu faço com as minhas emoções, quais são os recursos que eu tenho para enfrentamento, qual é o olhar que eu tenho para a vida, que contexto de perda é esse? E de qual relação estamos falando? Quem era essa pessoa que morreu? Como era essa relação que terminou? Qual é o papel que essa pessoa tinha na minha vida? O que eu estou perdendo com essa perda? Então, falamos de diversas especificidades. Então, pode morrer, por exemplo, uma mãe, estamos em maio, estamos no mês das mães, pode morrer uma mãe, e a reação de cada filho vai ser muito específica, vai ser muito singular, vai ser muito única e individualizada. Porque eu falo desta construção, eu falo das minhas reações, eu falo da minha maneira de lidar com essa perda, da minha maneira de reagir a essa perda. Então, a gente primeiro precisa entender isso, e eu queria ressaltar aqui neste vídeo que o luto, ele não ocorre no vazio. Mas que a gente fale, ele é singular, ele é único, ele é muito específico. Estou falando aqui de uma vivência singular, né? Falei esse tempo todo aqui, insisti nisso. Mas ele é influenciado por diversos fatores, muitas vezes numa perspectiva mais ampla, mais coletiva. A exemplo da cultura, a forma como lidamos com a morte, a forma como lidamos com a dor. Então, todos esses aspectos, eles vão caracterizar diferentes tipos de luto. E por que é importante saber disso? É importante a gente entender a essência dessa experiência, para que a gente possa fazer uma avaliação clínica adequada, entender qual é a demanda e também ampliar a nossa possibilidade de intervenção. Se eu entendo, por exemplo, a vivência de um luto antecipatório, vou citar aqui alguns tipos de luto. Luto antecipatório, luto não reconhecido, até mesmo luto prolongado, luto complicado. Então, por exemplo, quando eu falo do luto antecipatório, o luto antecipatório é a vivência daquele luto
que precede a vivência da morte em si, a ocorrência da morte, a ocorrência da perda. Então, por exemplo, trabalhamos muito com luto antecipatório no contexto hospitalar. Quando falamos de adoecimento, falamos de diversas perdas que são vivenciadas ao longo de um adoecimento. Quando você tem um diagnóstico de uma doença crônica, quando você tem um diagnóstico de uma doença potencialmente fatal, falamos de diversas perdas que são vividas ali. Perdas orgânicas, perdas de função, perdas de papéis, mudança na dinâmica familiar. Uma pessoa que precisa ficar hospitalizada e que demanda, assim, o cuidado da família e que a família precisa se organizar diante disso. O contato com a possibilidade da perda, com a possibilidade da morte. Então, por exemplo, se a gente fala do luto antecipatório, falamos de possibilidades específicas de cuidado. Eu vou olhar e eu vou entender, por exemplo, que eu trabalhar esse luto antecipatório pode ser um fator de proteção para a vivência da morte em si. A pessoa está entrando em contato, a partir daí eu já posso fortalecer fatores de proteção, eu já posso trabalhar fatores de risco, eu já posso ajudar essa pessoa. Eu não gosto muito da palavra se preparar para a perda, porque eu tenho um pouco de dúvida se realmente há uma preparação. Mas, minimamente, a pessoa entra em contato com essa possibilidade. E o entrar em contato já evoca emoções, já evoca significados e sim, de alguma forma já nos prepara para essa vivência. Então, temos o luto antecipatório, temos também o luto não reconhecido, que este aqui eu posso trazer depois, me conta aí nos comentários se isso te interessa, qual que te chama mais atenção, qual que você tem mais curiosidade, qual que é mais difícil para você no manejo aí, no cuidado com pessoas enlutadas, né? Mas eu penso em trazer talvez um vídeo, falar um pouquinho mais sobre cada tipo de luto desse. Um outro tipo é luto não reconhecido, e esse merece aulas e aulas e aulas, né? No meu curso de formação, eu tenho, né, um momento todo direcionado para trabalhar essa questão, porque é exatamente toda a influência cultural e social diante do luto. Então, aqui a gente fala do luto não reconhecido, quando não há um reconhecimento, uma possibilidade, uma validação dessa experiência, seja pela perda não ser reconhecida, por exemplo, a perda de um animal de estimação, é uma perda que é minimizada, que é invalidada. E que, para quem tem principalmente animal de estimação, sabe a importância que é o vínculo que se constrói com o animal de estimação, muitas vezes sendo mesmo da família, sendo um filho. Você exerce um cuidado, enfim, tem especificidades aí do luto por pet, né? Se isso te interessa também, me conta aí nos comentários. Mas, normalmente não é validado socialmente. Falamos de enlutados que muitas vezes também não são considerados aptos para viver o luto. Muitas vezes os idosos, muitas vezes as crianças. Ela não é capaz de compreender, ela não vai dar conta, então é melhor ela nem saber. Muitas vezes são pessoas que ficam marginalizadas dessa experiência. Elas têm contato, elas sentem a perda, elas sentem a ausência, elas reagem, mas ela não tem espaço para expressar. Então isso fala muito sobre esse luto não reconhecido, sobre não poder expressar a vivência desta perda, dessa dor e de todas as emoções que vêm com elas. E aí a gente pode falar de luto não reconhecido em diversos aspectos, em diversos cenários, em diversas situações possíveis aí. Mas eu venho depois fazer um vídeo só sobre isso. Um outro tipo de luto é o luto prolongado. Hoje a gente fala de luto prolongado, a gente fala de um diagnóstico clínico, a gente fala de critérios diagnósticos no DSM-5, no CID-11, que trazem essa associação de um adoecimento ao processo do luto. Quando não conseguimos integrar o luto à nossa vida, quando não conseguimos fazer esse trabalho de integração, de adaptação a essa nova vida. Vivenciamos uma perda, a vida se modifica, temos diversas reações, o luto nos afeta em diversas dimensões, mas muitas vezes ficamos cristalizados ali naquela vivência. E o movimento de ir para a reparação, de se mover para a vida, de reconstruir a vida, ele fica paralisado. E isso traz risco, sim, muitas vezes para a saúde. Falamos de um luto prolongado, tem uma dimensão de tempo, mas falamos também de algo sobre a essência do processo, sobre uma disfuncionalidade. Quando aquelas reações são disfuncionais, quando aquelas reações trazem um prejuízo à vida do enlutado. Então, aqui são alguns exemplos de tipos de luto
e que sim, tem outros e posso ir abordando aqui aos poucos neste canal. Espero vocês no próximo vídeo.